Eu tive vários altos e baixos ao longo da minha vida. Mas, sem dúvida, o pior deles foi há 5 anos, cerca de 5 anos atrás. Minha história de vida é um pouquinho complicada, né? Tudo começou, na verdade, com a minha avó. Minha avó teve 2 relacionamentos e, fruto deles, 2 filhas, com 2 homens diferentes, que não assumiram. E aí essas filhas, por decisão da minha bisavó, foram criadas por outras famílias, para que ela pudesse ficar livre para construir a vida dela, construir uma família. E essa história se repetiu com a minha mãe. E aí, há mais ou menos 5 anos atrás, eu fui tentar descobrir com a minha mãe quem que era meu pai também, porque meu pai não me assumiu, a minha mãe não quis que meu pai me assumisse. E aí, num contexto familiar bastante complicado, principalmente com a minha mãe, descobri que quem ela falava a vida inteira que era meu pai não era. E isso tudo, e nesse momento também tive um rompimento com a minha mãe muito forte e acabei entrando em depressão, enfim, e aí foi o pior ponto da minha vida, mas foi onde tudo começou a mudar também. Tudo começou a mudar a partir daí. Doutor Lucas, a gente tem essa necessidade de interpretar a nossa família numa perspectiva de entender quais realmente são as partes dessa família, né? A busca da Tamires, como deve ter sido também a busca da mãe dela, da tia e tudo mais, dos filhos, né, como um todo, isso é legítimo, é comum de acontecer, né? Não é só legítimo, é um imperativo psicológico, né? A gente, pra gente ficar bem, a gente tem que estar bem com a origem. Né? A gente pode até estar distraído com outras coisas, a gente pode estar focando em outras situações, a gente pode estar distraído com situações de vida, mas quando a gente acalmar, né? Quando a vida acalmar, quando a gente se estabilizar, esse questionamento ele vai vir. Né? Ele vem, né? Na grande e imensa maioria das pessoas, e não só com a família biológica, né? Mas de onde eu vim, para que eu vim, né? Por que eu estou aqui, qual que é o meu papel, né? Então esse bom relacionamento com a origem, né? E quando eu falo bom relacionamento aqui não é boa convivência, né? Não é eu me dar bem assim, somos amigos, né? Somos uma família super unida, não, eu entender, eu interpretar e aquilo não ser fruto de dor, né? Não ser fruto de mágoa, de angústia para a minha vida, né? Isso é essencial para a vida de todo mundo, né? Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, isso é uma coisa que a gente trabalha com muita frequência. Você falou dos altos e baixos, Tamires. Como que você se percebe nesses momentos da sua vida, nessa dúvida que você carregava? Quem que é meu pai? Quem eu sou dentro desse contexto? Na verdade, a questão da paternidade em si, ela não me incomodava, né? Como é que foi minha história? Quando a minha mãe engravidou de mim, ela escondeu da família quem que era o pai, porque ela não queria, segundo ela, não queria casar. E aí, ela, né, me teve, e aí com 6 meses de vida, as tias dela me tomaram dela. Por quê? Minha mãe, segundo a minha família, né, minha mãe bebia muito, fumava, usava drogas, e não ficava muito atenta a mim, não cuidava direito, enfim, né, muito relapsa. E aí, essa minha tia me tomou da minha mãe, essa tia da minha mãe me tomou dela e me passou para uma outra família criar. E eu fui muito bem educada nessa família. Eu tive a oportunidade de ter uma educação muito boa, muito estruturada. Cresci sabendo, né, da história. Como eu era muito nova, tinha só 6 meses, um tio meu, né, que é como se fosse um irmão dessa família, é um pouquinho complicado explicar a árvore genealógica nesse caso, mas ele me assumiu como meu padrinho, mas eu tinha ele como referência de pai, né? E a irmã dele eu tinha como referência de mãe, que era a mãe da minha mãe de criação. Aí com 9 anos essa minha mãe de criação faleceu e essa minha tia continuou me criando e o irmão dela continuou dando assistência. Então, até então tudo normal, tive uma vida normal, sabia da existência da minha mãe, mas eu só fui começar a ter contato com a minha mãe com 9 anos. E aí, com 15 anos, veio aquela fase de revolta, né? Minha família minha família era católica, mas essa minha tia que continuou me criando, ela era muito jovem, então, assim, o juiz até nem queria que ela assumisse essa responsabilidade devido à pouca idade dela, mas por amor, né, ela quis assumir, enfim, deu tudo certo. Mas aí, com 15 anos, eu entrei nessa fase de rebeldia, quis morar com minha mãe, então fui morar com minha mãe, morei com minha mãe por 4 anos, aí começaram, né, os altos e baixos, porque até então minha vida era mais linear. Mas muito problema financeiro, muita bebida, eu bebia com 15 anos, fumava, usava droga, enfim, fazia inúmeras coisas, me colocava em inúmeras situações que não eram positivas, né, não eram nada legais.
E aí, com 19 anos, eu resolvi sair e voltar para minha família de criação, né? E aí, quando eu fui procurar meu pai, respondendo a sua pergunta, foi por quê? Porque uma vez, conversando com a minha mãe para entender qual que era a minha percepção diante de todo esse cenário, eu não tinha raiva nem nada, eu sempre tive perto da minha mãe, sempre ajudei ela da maneira com que eu podia ajudar, mas eu fui contar para ela qual que era a minha percepção, mas livre de raiva, livre de mágoa, só contando, só que isso feriu ela. E aí, no que feriu ela foi e falou que era tudo mentira, que ela não bebia, que ela não fumava, assim, tentando se defender, porque ela era uma pessoa muito ferida, né, em função das circunstâncias da vida dela. E aí ela tentou suicídio. E aí, no que ela tentou suicídio, eu falei, vou saber, na minha imaturidade, né, vou saber se essa história é verdade ou mentira, para resolver essa questão. E aí foi onde eu fui buscar, correr atrás, e eu vi que era mentira. Aí eu me decepcionei, aí eu, de fato, eu fiquei frustrada, aí, de fato, eu fiquei magoada. E aí foi quando meu mundo, assim, né, que já era podre, né? Depois de conhecer Jesus, eu tive essa percepção clara, ele caiu de vez. Karine, é muito comum sinais como esse, assim, de passar realmente, né, essa cultura, vai de uma família, vai para outra, a gente vai trazendo isso ao longo da nossa caminhada por questões não resolvidas, não curadas, não conversadas, não esclarecidas? Sim, a gente tem na psicologia a transgeracionalidade, que a gente trabalha quando trabalha dentro do sistema familiar. Dentro da abordagem sistêmica, a gente entende que a transgeracionalidade, aquilo que vai sendo perpassado geracionalmente. Há um inconsciente coletivo. Quando você faz um genograma, por exemplo, você vai percebendo sintomas em gerações diferentes, em grupos familiares diferentes. É o que a Bíblia chama de bênçãos e maldições hereditárias. Isso é um fato. Não tem como a gente estar livre disso. Tem como a gente fazer alguma coisa com isso. Mas isso é nos deixado. E assim, tanto dentro dessa ideia da transgeracionalidade, como biblicamente falando, é algo muito dentro daquilo que é jurídico, né? É deixado uma herança. Você precisa reconhecer aquela herança. A partir do momento que você reconhece essa herança, você se posiciona em o que você vai fazer com essa herança que te foi deixada. Então, a gente tem uma lei de uma herança, mas a gente tem uma lei de responsabilidade a partir do momento que você tem esse reconhecimento. Então, a gente vai percebendo, sim, porque uma criança, ela tem necessidades que são básicas emocionais, né? Ela tem necessidades que vão ajudá-la a se desenvolver, a criar habilidades dentro do processo de desenvolvimento dela. E se algumas habilidades são perpassadas, são pais que passaram para os filhos, que passam para os seus filhos, são faltas, a probabilidade disso ir se reproduzindo dentro de um sistema familiar é muito grande. Então, a gente vê muitos casos, quando você vai estudar a origem, esses sintomas que são perpassados, reproduzidos dentro de uma geração, dentro de uma estrutura familiar. E como que rompe esses ciclos às vezes até culturais dentro da família? Muito que ela falou, né? A gente tem que reconhecer, né? Eu vou entender, eu falo, olha, eu tenho essa tendência, né? Eu tenho isso foi deixado para mim, né? E eu vou buscar me livrar, né? E aí eu buscar me livrar não é um negócio assim, entendi e pronto, né? Agora eu só não vou fazer mais. Olha, muitas vezes aquilo ali é fortíssimo, né? Aquilo ali é uma tendência assim, fortíssima que a gente tem, né? Que talvez a gente não dá conta de fazer sozinho, né? Que a gente não dá conta de fazer sozinho. A gente tem que pegar na fé sempre, né? A gente tenta, se a gente for ali fluir pelo bom senso, né? A gente vai sempre meter o pé pelas mãos, né? Na maioria das vezes a gente não encontra o caminho que é o correto, né? Mas mesmo eu entendendo ali, muitas vezes eu preciso de uma ajuda psicoterapêutica, né? Eu vou precisar de um suporte, né? Eu vou precisar de um suporte externo, que muitas vezes não vem A gente sempre precisa de suporte, né? Nas mais diversas situações, né? Mas quando a gente não tem na família, a gente não tem no relacionamento, a gente não tem nas pessoas próximas, a gente tem que terceirizar isso, né? A gente tem que ver e fazer ali passar por um processo psicoterapêutico, de se conhecer, de entender, de aceitar, né? De aceitar, muitas vezes eu não aceito, né? Eu sinto que aquilo é uma injustiça, né? Eu falo, olha, isso não é justo, né? Porque eu não fiz nada, né? Eu só nasci, né? Muita gente tem essa postura, né? Eu só nasci e aí a gente não atua bem. Se eu estou sentindo injustiçado, eu quero que alguém tire aquilo de mim, né? Eu quero me livrar daquela injustiça, né? E a partir do momento que eu aceito aquilo, eu falo, não, eu vou trabalhar com isso, né? Eu falei, eu tenho essa tendência, mas ela não precisa se manifestar,
né? Ela não precisa, quando eu estou com raiva, né? Eu estou com raiva, eu não preciso me comportar mal porque eu estou com raiva. Eu posso continuar sendo educado com raiva, eu posso continuar tratando as pessoas bem com raiva, né? Eu não preciso ser grosseiro, agredir, ofender e partir para cima só porque eu estou sentindo raiva. Eu posso sentir raiva e manter o bom comportamento, né? É a mesma coisa com esse tipo de herança, né? Fala, eu tenho essa tendência, mas ela não vai se manifestar, né? Ela não vai se manifestar. Era assim que você percebia, Tamires? Bom, na verdade, eu gostaria de achar culpados, né? Então, eu queria culpar minha mãe, coitada. E aí, eu fui entendendo também o quanto que alguns comportamentos dela eram ruins, só que, assim, não conhecia a Cristo, né? Eu era muito imatura, então eu buscava culpá-la. A partir desse momento, que foi há 5 anos atrás, quando eu fiz o DNA com esse suposto pai e vi que ele não era pai, para mim quebrou a relação totalmente que eu tinha com a minha mãe, é como se tivesse quebrado minha história no meio, né? E aí nisso, a minha mãe já estava passando um contexto financeiro complicado, porque ao longo da vida, né, a vida dela ela sempre bebeu muito, ela sempre teve muita estabilidade financeira, profissional. E aí eu estava dando suporte financeiramente, me atrapalhou, porque eu não tinha esse controle, né? E aí depois nessa época foi onde eu comecei a buscar realmente a ajuda terapêutica, que me ajudou bastante, porque eu não tinha, né? Acho que a gente, quando é muito nova, não tem muito aquele esqueleto emocional, aquela musculatura para ser forte, para tomar decisões importantes que tem que tomar, para saber se posicionar. E eu não sabia, né? E eu fui sendo engolida pelo problema. E é engraçado que nessa fase minha mãe foi morar comigo. E assim, aí foi atordoante, porque eu não tinha paz dentro de casa, né? Ela vivia a vida dela de um jeito, eu queria viver de um outro, a gente entrava em conflito. Eu sentia dor na cabeça e nas costas, na nuca, 24 horas por dia. Eu podia tomar o remédio depois que essa dor não passava. E aí eu busquei ajuda terapêutica. Ela queria me sugeriu, né, entrar com medicação e tudo, mas eu não queria, não aceitei, porque eu achava que eu precisava entender como é que eu deveria enfrentar esse momento e não buscar o remédio em si, né, me remediar. E aí ela foi me ajudando a me posicionar, a entender como é que falaria o não, como é que, né, reagiria em relação às coisas, e eu consegui resolver essa questão com a minha mãe, mas ainda carregando a mágoa, né, ainda carregando a dor. E aí só quando de fato eu tive um encontro com Cristo que eu pude realmente, né, perdoar, pedir minha mãe perdão, né, foi um momento assim maravilhoso e realmente mudar estruturalmente a minha vida, né? Mas desde então, desde essa fase, né, 5 anos atrás, eu sempre que eu vejo necessidade, eu recorro à ajuda terapêutica, porque para mim ela é fundamental, assim, né? Ter pessoas importantes para nos apoiar, para nos ajudar, porque a todo momento a gente está vivendo fases, né? Fases diferentes que vai demandar de você alguma habilidade emocional que talvez você não tenha ou que às vezes se perde em algum momento, né? E aí eu acho bastante válido isso. Então, eu não, de fato, de forma alguma, eu dispenso, é o que me ajudou ao longo da vida, mas mais que isso, o encontro com Cristo, né? E essa importância realmente de ter um suporte terapêutico, de ter uma equipe especializada que entende o que está fazendo para poder ajudar a reorganizar as coisas, né? E a partir disso ter, de fato, uma nova vida, né? Sim, é porque, na verdade, está tudo dentro dela. O que a gente precisa fazer é entrar em contato com isso e reorganizar isso. Então, o terapeuta, ele não vai atribuir a ela aquilo que é dele, não. Ele vai entrar e ajudá-la a desconstruir, a construir aquilo que está dentro dela para que faça mais sentido, para que a vida dela se torne mais funcional. E como ela disse, tem uma fase da vida que a gente não tem a maturidade, a estrutura para enfrentar algumas situações. E é para isso que os profissionais existem, é para isso que existe aconselhamento, acompanhamento, para que tenha um olhar de fora, que seja um suporte, que seja um braço, um momento que você, por si só, não tem ainda as habilidades necessárias para enfrentar diversas situações. A Tamires apresentou, doutor Lucas, um receio que é comum para muitas pessoas em relação à questão da medicação, principalmente, eu acredito, por ela já ter vindo de um contexto, né, com a questão de uso de drogas, bebidas e tudo mais, já fica meio que aquele trauma, né? Então, não, eu vou buscar aqui só o atendimento terapêutico porque eu me sinto mais segura nesse amparo. Mas o quanto nós e como nós podemos desconstruir, às vezes, essa interpretação
Porque, como a gente já viu aqui em episódios anteriores, é importante ter um suporte medicamentoso quando necessário. A medicação ela tem um lugar importantíssimo em muitos tratamentos, não em todos, né? Não todo mundo precisa ser medicado, mas quando precisa, né, tem que ser, né? Então, quando são indicações assim, sofrimento intenso, né, e perda de funcionalidade, são as duas grandes indicações, né? Não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue se relacionar bem com as pessoas, né? Claro que dentro disso também a gente vai interpretar ali se o sofrimento intenso necessita de uma medicação, né? Se a perda de funcionalidade, a abordagem é medicamentosa sim, ou só psicoterapêutica, né? É só ele dar uma ajustada, dar uma alinhada ali no pensamento, né? De onde que vem. Mas são as duas grandes indicações, né? Tem gente que às vezes está numa situação tão ruim, né, que não consegue seguir uma indicação mínima, né? Você pede para a pessoa, arruma a tua cama todo dia, uma semana, a pessoa não vai dar conta, né? Fala, mas é tão simples, claro que dá, né? Ela só não dá se ela não quiser, né? Ela vai olhar e falar assim, bobeira, né? Isso é a bobagem, não quero fazer não. Né? Aí você fala, alimenta direito, né? Segue uma dieta, não, isso é bobeira, não quero não, vou comer isso aqui que é mais gostoso. Né? Não quero. Né? E começa a não ter motivação, né? Começa, porque para um processo físico, né? Que é a grande diferenciação que a gente tem que fazer, né? O quanto que o físico está participando desse sintoma, né? O quanto que o físico está participando dentro dessa cadeia de acontecimentos pela qual a pessoa está passando. Aí a gente precisa de medicação. Né? E aí vem os grandes mitos em volta da medicação, né? Tem gente que acha a pílula da alegria, né? Fala, nossa, eu vou ficar dependente de uma alegria que vem do remédio, né? Não é. Se eu pegar agora, eu não tenho nada, eu tomar, eu não vou ficar feliz, né? Eu posso tomar 1 mês, 2 meses, talvez eu não vá sentir nada, né? Talvez eu não vá sentir diferença nenhuma. Né? Por quê? Porque eu não estou precisando, né? Eu estou bem organicamente, eu estou bem bioquimicamente, né? Eu não estou precisando aqui da medicação. Vou ficar bobo, vou ficar lerdo, né? Quantas pessoas me perguntam, né? Às vezes você prescreve ali, você entrega a receita aqui. Eu não vou ficar babando, não, né? Eu não vou ficar com sono de dia, não, né? Eu falei, não é isso. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes lembra da psiquiatria, lembra de manicômio, né? Lembra de pessoa em camisa de força. Que existe um preconceito também sobre todo esse tratamento, sobre esse suporte psiquiátrico, Todo, né? O psiquiatra é o médico de doido. Né? Fala, psiquiatra é médico de doido? Falei, porque a pessoa ficar doida, você não vai levar no cardiologista, né? Você vai levar para o psiquiatra. Né? Doido não é uma palavra que a gente usa, né? Mas trazendo aqui para o linguajar das pessoas. Né? Mas a gente atende muito mais outras coisas, né? Principalmente em consultório. A gente tem muito mais ansiedade, né? Muito mais dificuldades de se ajustar às situações do dia a dia, né? Que são super corriqueiras, só que as pessoas não enxergam aquilo como uma doença, né? Como uma doença que afeta o físico também. Por quê? Porque eu não tenho um exame para eu te mostrar. Né? Fala, olha, vai ali, faz um exame e dependendo do resultado que vier, você tem isso ou você não tem. Né? É uma avaliação muito subjetiva, muitas vezes. Né? Tem uma objetividade, né? A gente tem os critérios para a gente diagnosticar, a gente tem estudos, tem embasamento científico. Né? Sim, mas não do jeito que a pessoa quer. Né? A pessoa que ela quer ser diagnosticada do jeito que ela acha que deveria ser. E isso vai piorando, né? Esse preconceito, essa ideia vai piorando à medida que a gente quer ter controle sobre as coisas, né? Porque se eu tenho uma enxaqueca, que alguém vira para mim, o médico vai lá e fala, toma um remédio tal, tantas vezes no dia. Eu entendo, enxaqueca é só tomar um remédio, acabou. Agora, o atendimento, o tratamento psicológico, psiquiátrico, são coisas que a gente não entende. Né? Então, por que eu sinto isso? Mas por que dá isso? Então, não, eu quero controlar, eu vou fazer da minha forma e do meu jeito. Ao contrário, também acontece, a pessoa está bem, ela está funcionando, ela está trabalhando, ela está... É normal também acontecer da pessoa continuar ali resistindo, vai fazendo, até chegar uma hora que ela não consegue fazer mais nada e ela não tratou, não medicou, não teve um suporte em nenhuma área, ela vai fazendo, até que a reserva acaba. Fazendo tudo, a vida é normal, está sofrendo, está doente, mas ela continua ali até ir no volume zero do... É o mais comum, na verdade, comum. Né? É a grande maioria, né? Maioria. O percentual de gente que se trata é muito baixo. Né? Por isso que nós somos médicos profissionais de louco, né? Porque as pessoas quando chegam pra gente, tá no último estágio. Essa é a dificuldade maior, às vezes a pessoa tá tão lá embaixo, né? E aí ela quer melhorar do dia pra noite, né? Ela quer, em 1 2 semanas ali, ela já tá
melhor, né? Já está funcionando normal, com os relacionamentos estáveis, tendo paciência com todo mundo, com a capacidade de amar lá em cima, né? E não é assim que funciona, né? Então, o percentual de gente que busca tratamento é muito pequeno, e desses que buscam tratamento, o percentual que faz o tratamento correto, que se mantém dentro do tratamento é pequeno, né? Mais gente abandona o tratamento e não faz o tratamento da forma correta do que faz, né? Então, é mínimo, né? É mínimo o percentual de pessoas que fazem o tratamento certinho, né? A gente ainda tem muito trabalho pela frente para a gente educar as pessoas, né? E colocá-las ali na linha do tratamento certinho. Tamires. As pessoas às vezes procuram, só uma observação, né? As pessoas às vezes procuram e falam assim, aí, o que eu vou fazer? E agora? Eu falei, se você funciona há quanto tempo assim? Esse pensamento, essa forma de pensar, de funcionar, ela existe há quanto tempo? Desde quando eu nasci, eu acho. Eu falei, se você tem quantos anos? 35. Eu falei, então eu te peço, por respeito, no mínimo 35 anos de tratamento. A pessoa, como assim? Eu falei, isso não é mágica, é um processo. Eu trabalho muito dentro da linha do trauma emocional, né? E Tamires traz vários traumas, né? Dependendo do grau que o paciente chega, eu não consigo acessar o trauma se ele não tiver medicado. Eu não consigo trabalhar com o paciente o trauma se ele não tiver medicado, porque a tendência natural é que quando eu começar a mexer para ressignificar, os sintomas aflorarem. É como se estivesse acontecendo tudo de novo? Sim, a revivência em certo ponto ela é importante, ela é necessária, dependendo do caso. Mas o pouquinho que eu mexer, eu acesso a memória implícita do paciente, a memória traumática dele. E todas as emoções que acompanham, eu tendo naturalmente a suscitar junto. Então, tem pacientes que eu não começo o processo terapêutico, desde que ele já não esteja com o controle emocional da medicação operando no organismo. Já dentro desse processo. Né? E aí a média, né, Lucas, é 21 dias, é 30 dias, dependendo da medicação, para você começar a perceber o efeito da medicação. Só que o ser humano é muito imediatista, né? E cada vez mais, né? Eu vou no fast food, eu como rápido, eu peço um delivery e chega rápido. Tudo, o tempo todo na palma da nossa mão. Exato. E eu quero mais agilidade, né? Exato. Eu achei interessante porque vocês exemplificaram pra gente, né? Assim, de uma forma bem simples, porque igual a questão do emagrecimento. Ninguém engorda de um dia para a noite. Você não comeu um prato, o negócio é enorme, numa segunda, na sexta-feira você ganhou 20 quilos. Não é assim. Não é o padrão alimentar que eu construí um tempão. Né? Aí vai no nutricionista, vai no endócrino, vai no médico, ele fala, não, é um processo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente acha que vai ser. E você vai sofrer. Esse é o nosso grande, eu falo que é a cereja do bolo. As pessoas não querem sofrer. E sofrer é inerente. Sofrer é uma condição. No mundo tereis aflições, ponto. Então, para deformar é sofrido, para consertar é sofrido. O que vai mudar é o resultado. Mas sofrimento, se quer emagrecer, vai sofrer. Para comer, você vai sofrer, porque você vai danificar o teu corpo à medida que você vai se expondo à alimentação errada. Mas para corrigir também é sofrimento. Só que a dor, ela tem uma função. Se a gente não aprende a entender qual é a função da dor, e a gente falou disso em outros programas, a gente vai ficar estagnado. Né? A gente vai ficar parado. É como se você fosse um ratinho naquela roda que gira e não chega a lugar nenhum. Quais são as principais diferenças que você vê na Tamires antes de passar por esse processo de ressignificar o sofrimento para a Tamires hoje? Só para pontuar também, não foi a única situação que eu rejeitei o remédio, né? Mais ou menos 2 anos depois, eu precisava terminar meu curso, né, superior. Eu formei em Economia pela PUC. E aí, como eu levava uma vida muito desregrada, eu fiz as matérias mais fáceis primeiro e deixei as difíceis para depois. E eu não conseguia focar em formar. Então, com problemas financeiros, naquela época eu era extremamente desorganizada, eu tomei a decisão de focar menos no trabalho e mais nos estudos. Então, peguei matéria de manhã e à noite, então aí reduzi ainda mais a renda, né? Para focar. E aí, quem disse que funcionava, né? Não conseguia estudar, não conseguia passar. E passaram os 6 primeiros meses e eu entrei em desespero, porque eu falei, meu Deus, estou fazendo isso e está sendo em vão, porque eu não estou conseguindo o resultado que eu queria. E na época eu estava fazendo terapia com uma psicóloga, assim, depois a gente acabou até tendo algumas divergências por questões de valores, dela são um pouquinho diferente do meu, que aí foi quando ela me deu alta e falou assim, olha, vou te encaminhar para um psiquiatra, porque você não vai formar se você não tomar remédio. Aí eu falei, eu não vou tomar remédio.
né? Mas por quê? É bastante esclarecedor, acho que é uma temática, assim, muito importante de trazer, porque, como vocês comentaram, as pessoas, elas acreditam que as coisas são um passe de mágica. Eu engordei, vou ali, tomo um remédio e emagreço. Né? Ah, eu tô com um problema emocional, eu não vou fazer um tratamento de terapia porque é doloroso. É doloroso você contar seu problema, você acessar a dor. Então, eu vou só tomar o remédio e vou deixar de mão Então, por ter essa visão, inclusive, quando a minha mãe tentou suicídio, foi tomando remédios, ela tomou, né, uma quantidade excessiva de remédio, graças a Deus não teve sequela, não teve nenhum tipo de problema mais grave, e aí eu criei essa resistência. Eu falei, não, se eu não estou aprendendo, conseguindo focar, eu vou descobrir o que está me atrapalhando de focar, vou aprender a focar, vou focar e vou formar. E eu fiz exatamente dessa forma, né? Demorei mais tempo, porque obviamente se eu tivesse tomado remédio, eu ia conseguir fazer isso com um tempo mais rápido, mas eu aprendi. O que foi para mim foi muito benéfico, porque hoje, depois, né, hoje, anos depois, eu preciso... Na verdade, 4 anos depois, se eu preciso focar em alguma coisa, igual eu já tirei inúmeras certificações dentro da minha área, trabalho com investimentos, que é algo que demanda foco, né? E já tirei inúmeras certificações e fiz inúmeras especializações dentro da minha área, como se eu fosse um botão, eu ligo ele, eu foco. Eu desligo, eu volto à minha vida normal, né? Então, isso me fez desenvolver musculaturas para isso também, né? Mas o que eu percebo talvez, não pelo entendimento, é mais pelo pensamento coletivo, né? Eu vejo que as pessoas, às vezes, tomam remédio, se entopem de remédio e abrem mão do tratamento ou não se permitem, né, fazer o tratamento da maneira adequada com a parte de ressignificar, de entrar nos problemas e resolver a raiz do problema, cura só a dor, né, só o superficial. E aí acaba carregando isso ao longo da vida. Eu vi isso, conheço pessoas idosas que hoje perderam funcionalidades do cérebro por questão de tomar remédio por muito tempo. Né? Ou de maneira... Ou o contrário de não fazer nada. Né, da forma correta. Porque a gente fala muito sobre isso aqui no programa, né? O doutor Lucas explica pra gente todo o programa. O remédio, a medicação faz parte do tratamento. O remédio, a medicação não é uma coisa à parte do tratamento. Não, eu vou conversar, eu vou fazer a terapia, eu vou fazer isso. Isso é o tratamento. A atividade física faz parte do tratamento. Dormir bem faz parte do tratamento. Então, o tratamento, ele é multidisciplinar. Ele é, ao mesmo tempo, ele requer profissionais diferentes, áreas diferentes de experiência. E, mais uma vez, a gente volta na questão da história da Tamires com relação ao trauma pela tentativa de suicídio da mãe ter sido também com a questão do remédio, ou seja, isso já causa muitos bloqueios também, muitas dificuldades para a gente poder entender, como que o remédio faz bem, sendo que ele poderia ter sido tão destruidor, né, para ela. Então, eu acredito que são essas coisas que a gente precisa reorganizar dentro de um processo de tratamento mental, emocional. Eu queria que você explicasse mais uma vez para a gente, porque a gente precisa falar disso, a gente precisa orientar as pessoas. Porque o tratamento, né? O que é o tratamento? O começo ali da Bíblia, ele conta também o que é o tratamento, né? Então, eu estou ali numa situação de escravidão, né? Eu estou ali com hábitos horríveis, eu estou com hábitos maléficos, eu estou cheio de mania, né? E eu te proponho o paraíso, numa terra que mana leite e mel, você vai estar bem, você vai estar dormindo bem. Só que você tem que caminhar por um período de deserto, né? Você vai ter que passar ali um lugar que você vai ter que abandonar as manias, seu jeito automático de viver, seu jeito automático de comer, né? Parar de comer as coisas gostosas. Às vezes eu converso com as pessoas e falo, olha, é quase um delírio alguém comer pastel frito com caldo de cana. É uma maluquice alguém comer isso. Como é que alguém tem coragem de jogar isso pra dentro? A gente já está dando desespero aqui. Aí os pessoal começa a morrer de rir. Não, mas é gostoso demais, né? Fala, mas é o carboidrato do pior, com a gordura da pior e açúcar líquido. Por que alguém beberia isso? Porque é gostoso. Então, a gente faz várias coisas que são gostosas, né? Que são boas, né? Mas nos fazem mal. Né? É mais gostoso eu ficar vendo um Netflix do que eu ir pra academia num dia de chuva. É mais gostoso eu comer uma coisa frita, né, do que uma salada. Um amigo meu falou assim, aprendi a comer alface. Eu falei, é mesmo? Como é que você aprendeu? Como é que você faz comer alface? Eu pego a gordura quente e jogo por cima da folha. Eu falei, meu pai do céu, que estragou o alface todo, né? Eu pensei, ele fica mais gostoso, né? Eu nunca comi não, mas deve ficar, né? Tá frito, né? A gordura, ela aumenta. Tem algumas sugestões depois. Dá para fazer outras coisas, né?
Então, assim, a gente tem que abandonar esses hábitos, mas o principal aprendizado, né, é a gente aprender a se mover pelo que a gente tem que fazer, né, pelo que a gente sabe que a gente tem que fazer, não pelo que a gente gosta. Né? Essa é a principal caminhada, né? Esse é o aprendizado na caminhada cristã, né? A gente fazer o que a gente sabe que tem que fazer, né? Guiado pela fé, não pelo prazer, né? Não pelos prazeres da vida. Né? Então, esse período de caminhada, né? Que é o tratamento, né? Que não é gostoso, que não é divertido, que você não vai fazer coisas que você adora fazer, né? Que você não vai comer só o que você gosta de comer. Talvez você tenha que aprender a dormir, acordar no mesmo horário, quando você gosta de dormir ali qualquer hora, né? Você vai ter que se disciplinar em várias formas, né? Para que você consiga acessar o benefício que está prometido lá na frente, né? Mas aí nessa caminhada, né, a maioria se perde, a maioria abandona, a maioria quer voltar lá, quer voltar atrás, não, gostei, bom era quando eu podia comer aquilo, né? Bom era quando eu podia ficar assistindo Netflix o dia todo, bom era quando eu podia viver daquele jeito ali, desregrado, né? E a pessoa começa a querer a voltar, né? Ela vai ela abandona ali no meio. Então, a questão da medicação, ela é por um tempo, né? Na grande maioria das vezes, a nossa expectativa, né? Quando eu vou atender a pessoa ali a primeira vez, eu não vou falar, eu tomo esse remédio aqui, uso contínuo. Né? Não é uso contínuo, é por um tempo, desde que, né, você fique bem. Né? O medicamento não é para fazer gambiarra, falar, olha, você está vivendo a tua vida de uma forma totalmente atrapalhada, uma forma ruim, e eu vou te dar esse remédio para você continuar vivendo de uma forma atrapalhada e se sentir bem. Né? Isso não é o objetivo do tratamento. Né? O objetivo do tratamento é te dar um suporte para que você consiga fazer, você já está todo doído, né? Além de você já está vivendo ali com uma dor toda da vida. Eu vou mandar você fazer coisas que você não quer, comer coisas que você não gosta, ter um padrão de dormir, de vida, de descanso que você não é o que você deseja. Aí você não vai conseguir, né? Você vai sentir aquilo como uma dor horrível. Então, a gente entra ali com a medicação para sanar essa dor inicial, você vai formando os hábitos e a partir desses bons hábitos, né, a partir dos bons comportamentos, você vai tendo uma estabilidade física, uma estabilidade mental que dure para sempre, né, desde que você se mantenha naquele caminho. Desde que você não abandone. É constância e essa constância leva a maturidade. Sim. A Bíblia fala isso em Tiago 1. Isso vai produzindo perseverança, essas tribulações vão produzindo perseverança. E no final, o resultado final é um caráter aprovado, é um nível de maturidade. Mas você tem que persistir. Né? Isso para tudo, é para o corpo, é para a alma, é para o espírito. Porque às vezes você superfoca e você vai desenvolver uma energia muito grande para desempenhar uma determinada tarefa que quando você desligar o botãozinho, você vai sentir o efeito daquela sobrecarga naquele tempo. E dependendo do processo, uma medicação, ela te ajuda a liberar a energia de uma forma gradual até que você alcance o objetivo, para que depois você desmame e consiga continuar dentro de um mesmo pique. Então, eu quero emagrecer? Vou fazer uma dieta restritiva. Pá, aí acaba, seca, dói. Acabou a dieta restritiva, você não continua não, acabou aquele tempo, você volta a comer de novo. Você não entendeu o sentido, você não aprendeu, você não amadureceu com o processo. Não foi e o efeito rebote é pior, porque a tendência é engordar o dobro depois. Então, essa ausência de constância, de entender os processos, as fases e nos submetermos a ela, é o que gera essa imaturidade a longo prazo. E você viveu isso em todas as áreas da sua vida, né? Você se transformou profissionalmente, concluiu, fez muitas outras certificações, se preparou, se equipou, faz atividade física, tem hábitos saudáveis. Foi realmente uma transformação integral na sua vida, né? Atribuo isso a Jesus, né? Em primeiro lugar. Mais ou menos nessa mesma fase, eu comecei eu pedi orientação a Deus sobre a parte espiritual que eu gostaria de desenvolver. E, assim, nessa fase eu frequentava todas as religiões. E mais perdida, né, que tudo. Foi até engraçado que eu tive um encontro ocasional, né, com uma moça que ela era bruxa mesmo, Wicca, né, que fala. E aí ela falou, Tamires, um conselho que eu posso te dar, decide uma religião só e segue, porque os espíritos são zombeteiros, eles vão ficar zombando de você. Aí eu falei, então Deus me ajuda, que religião que eu tenho que seguir, para qual direção eu tenho que ir? E aí ele foi me mostrando em sonhos e outras situações que eu deveria conhecer a Cristo e acreditar em Cristo. E eu não conhecia, né?
E aí eu falei, tá, mas me apresenta onde? Então, ele me mostrou uma família de fé, né? Tudo no acaso, que desde o momento que eu entrei, que eu pus o pé nessa igreja, que eu pus o pé né, nesse lar, lá no primeiro dia eu já, assim, me quebrantei, né? E aí eu fiz um compromisso, tudo bem, Deus, eu entendi que é aqui e eu vou fazer um compromisso com você. Minha vida estava um turbilhão, problema financeiro, brigada com a mãe, faculdade toda bagunçada, problema profissional, problema familiar, todas as áreas bem atrapalhadas. Amorosa, né? Porque como eu não tive uma base sobre relacionamento, então eu vinha carregando isso, né? Como ela mesma comentou ao longo dos anos. Então, tudo bagunçado mesmo, tudo bem complicado. Eu falei, então tá bom, Deus, eu comprometo com você de vir uma vez na semana, meu compromisso. E aí, seja o que você quiser, né? Seja o que o Senhor quiser, seja o que o meu pai quiser. E aí, fiz esse compromisso, só que é tudo um processo, né? E as coisas não foram da noite para o dia. E fazer mudanças tão estruturais, né? Porque mudaram valores, né? Tudo que eu fui carregando ao longo da minha vida, de aquilo que é certo e aquilo que é errado, foi mudando tudo, foi transformando tudo, né? Mas eu me dispus. E eu entendi que era um processo, eu não consegui. E o mais difícil no processo é você não entender, enxergar qual que vai ser a luz do túnel, né? Qual que vai ser o final, porque eu não tinha referência. Alguma amiga minha que conheceu Jesus, o que aconteceu no final? Eu não tinha essa referência clara, né? O que vai acontecer com a minha vida para ter aquela tranquilidade? Não, vai dar tudo certo. Não, então tá, mas vamos. Eu confiei, fiz um compromisso, vou até o fim. Então eu não tinha essa clareza, de onde ia dar. Mas eu permiti que Deus mudasse tudo que Ele queria mudar. E aí ele foi... Como eu fui muito abraçada pela família, né? A nossa mãe espiritual, a Bispa Dani, um beijo enorme para ela, amo ela demais. Na primeira oportunidade, eu contei um pouco da minha história para ela. Ela falou, olha, filha, a gente tem um processo aqui, que é um processo de cura, faz parte com a gente, vem fazer parte, que isso vai ser importante para você. E aí eu fui mergulhando mais nessa questão de cura espiritual, de cura emocional. Fui acabando me conhecendo mais, entendendo um pouco, conhecendo Cristo, né? Conhecendo o que Cristo gostaria para mim, o que estava errado, o que deveria ser certo. Então, esse processo de conscientização, né? E de entrega, porque precisou muita entrega, porque não é fácil. Quando você não sabe, você não tem clareza de como que você vai se tornar, e seus amigos, as pessoas que cresceram, viveram com você, falam, nossa, você tá diferente, você tá chata, você tá isso, você não tá feliz, porque como eu não tinha clareza, eu não tinha como demonstrar felicidade, né? Eu não sabia, nem eu sabia se aquele caminho estava legal ou não estava. E felicidade para você, até determinado momento, era outra coisa, Era, né? Outra coisa. Então, eu não estava triste, mas eu não estava com a minha vida resolvida. E eu não sabia se aquilo era bom ou era ruim, mas era diferente. Eu não sabia no que aquilo ia dar. Porque até você ter consciência que aquilo é errado e aquilo é certo, vou comer o caldo de cana, vou tomar o caldo de cana, vou comer o pastel, né? Mas aí você vai falar, não, eu não vou comer, mas você vai ficar meio assim, não vou comer, mas eu tô chateada, porque eu queria comer. Então, você acaba, até você ter a maturidade, você entender a dinâmica das coisas, você acaba ficando meio triste, meio chateado, meio sem entender. Só que nesse meio tempo, como eu busquei me aprofundar, né? Como eu fui buscando conhecer verdadeiramente a Cristo e fazer esse processo de cura, de entendimento. Nossa, quando eu resolvi batizar, então foi uma lista de perdão assim, gigante, que eu saí ligando para Deus, todo mundo para pedir perdão. Isso tudo fez com que eu conseguisse entender o porquê das coisas e ter uma clareza. Então, parar de fumar, por exemplo, que eu já tinha tentado parar de fumar 4 vezes e voltei. Gente, o processo de parar de fumar é desgastante demais. Demais. E você voltar, você para e você volta. Eu fiz isso umas 4 vezes. E aí, quando eu conheci a Cristo, eu parei de fumar e, definitivo, nunca mais eu tive vontade de novo. Você fala, uau, é isso. Nem você entendia, né, o que estava acontecendo. Nem eu entendia. E, assim, é uma alegria que dá, porque você mudou de fase. Você virou a etapa e aí você não quer mais voltar atrás. E aí, agora tudo faz sentido, né? E doutor Lucas, a questão do cigarro é um dos mais difíceis, realmente, para poder se libertar no que diz respeito ao costume, ao hábito, ao vício de fumar? Cigarro, bebida e as drogas em geral, né? Elas são muito difíceis, mas tem muito hábito pequeno que é muito difícil também, que as pessoas não conseguem largar. Principalmente, né? porque eles são mais vistos socialmente como legais, né? Sim, são bem aceitos. E eles, o cigarro ali, na hora que você está ansioso e você fuma, ele acalma, né? Ele alivia a ansiedade. Dura minutos,
né? Dura minutos, mas a pessoa sente aquele prazer, né? E tem bioquimicamente funcionando, na química cerebral ali, ele libera substâncias em determinadas regiões do cérebro que proporcionam ali um prazer. Como, né? A comida. Como também. A comida, como o açúcar, né? Como a gordura. O caldo de cana e o pastel. O caldo de cana, o pastel frito, a bomba de prazer, né? Não tem como não ser gostoso, né? A coisa frita com açúcar, com carboidrato, não tem como não ser gostoso, né? É muito gostoso mesmo. Mas não faz bem, né? Chamou, a gente tem que decidir, eu quero fazer o que é gostoso ou eu quero fazer o que me nutre. Né? Qual que é a contribuição que o senhor pode trazer, até Karine, se quiser complementar, para quem quer parar de fumar? Para quem decidiu, olha, a partir de hoje eu entendo, eu não posso continuar fumando. Qual que é o caminho? Se apoiar o motivo, se apoiar na coisa certa, né? Não vou parar de fumar por causa dos outros, eu não vou parar de fumar porque alguém quer, porque alguém está me pedindo, porque tá alguém implicando comigo aqui, porque senão, não pegar dificuldade, é mais fácil eu não conviver com a pessoa que está implicando do que eu parar de fumar, né? Então é o motivo incorreto, né? Então, decidi, estou com o motivo correto, né? Nem por isso vai ser fácil, né? Nem porque eu entendi, que eu tomei uma decisão correta, nem por isso vai ser fácil, porque principalmente muita gente usa o cigarro como medicação, né? O que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo ali um transtorno de ansiedade, está vivendo um processo ansioso ali, e o cigarro vai lá e alivia, e ele fuma lá 20 cigarros por dia e passa bem. Tem gente que faz isso com cigarro, tem gente que faz isso com bebida e tem gente que faz isso com droga, né? Eu falo para as pessoas assim, olha, não é normal, né? Não é algo normal, que a gente pode encarar como normal alguém beber todos os dias, né? Alguém beber de dia e de noite todo dia, porque eu gosto, né? Eu gosto de suco de laranja, não tomo suco de laranja todo dia, né? Nem por isso eu tomo suco de laranja todo dia. Então, não é uma coisa normal. Então, muita gente vai lá e usa, principalmente os homens, né? Eles vão lá e usam o álcool como remédio e o cigarro também como para paliar ali esses sintomas. Então, a gente tem que identificar isso, né? Se tiver ali um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, se tiver alguma situação ali, a gente tem que tratar. Estou vendo que não estou dando as contas sozinho, eu procuro ajuda. Medicação, né? Procuro ajuda profissional, medicação algumas vezes, né? Nem sempre, né? Nem sempre precisa, mas muitas, né? Principalmente se tiver um transtorno emocional ali de fundo. Um quadro de ansiedade aguda, né? Sim, se a pessoa estiver muito ansiosa, né? Se ela estiver ali que é o cigarro, quem está dando uma estabilidade. Tem várias formas de a gente ajudar isso. E a terapia é uma delas muito importante, né? Sim, muitas vezes o uso de cigarro, bebida, né, droga, ele funciona como um modo de enfrentamento. E geralmente relacionado a um modo de enfrentamento evitativo. Muitas vezes como um autoalívio. Então você precisa entender o que é que está por trás dessa necessidade de buscar um alívio. Porque é um modo de enfrentamento disfuncional, porque traz prejuízo à saúde. Então, é entender o motivo e entender também o que é que você não está querendo enfrentar. Qual que é a evitação, né? E tratar isso. E aí a pessoa tem que aprender a lidar com a abstinência, porque um adulto, ele não se move por desejo, um adulto, ele se move por compromisso, por responsabilidade. Então, primeiro ele tem que se comprometer com ele mesmo. A partir do momento que ele se compromete, ele funciona com base naquilo que ele se comprometeu, não com base naquilo que ele deseja. E aí tem todo o processo de abstinência, de ter que lidar com o fato de desejar, mas persistir no compromisso feito. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar assim no processo terapêutico. E o mais difícil, assim, quando eu lembro, nossa, minha irmã, tadinha, ficava estressadíssima, ela merece um prêmio, assim, de me aguentar nessa fase. Os 7 primeiros dias eram os piores. Sim. Eram os piores. E quando eu comecei a fazer atividade física foi justamente porque a primeira vez que eu tentei parar de fumar, eu decidi que eu queria parar de fumar e eu falei, como todo mundo engorda, eu vou começar a correr. Que aí, antes de parar de fumar, eu vou começar a correr, porque aí pelo menos evita eu engordar. E aí foi onde eu comecei a conhecer um grupo de corrida, comecei a correr e aí me senti segura, falei, vou parar. E parei, fiquei, sei lá, uns 4, 6 meses sem fumar, só que eu voltei a fumar. Mas a atividade física intensa me ajudou bastante também, né? Mas me ajudou bastante. E a pior dificuldade são o que eu percebia eram os 7 primeiros dias, assim.
Era o pior. Gritante da abstinência. Sua mente começa a negociar com você. Nossa, mas você vai parar para sempre de fumar, mas você gosta tanto. Não, fuma só um cigarrinho. Não, daqui a pouco você para, você tem a vida inteira para fazer isso. Começa a negociação. E aí você tem que aprender a calar essa voz interior. Esses são os modos de enfrentamento. Por exemplo, a evitação, você só trabalha o modo de enfrentamento da evitação negociando com ela. Você entra num processo de negociação com seus modos de enfrentamento. Eu não sei te explicar como que eu fiz, mas é bem interessante entender como é que é essa dinâmica, porque a gente é empírico, né? Eu não tenho esse olhar profissional diante de tudo que eu passei. E acho que é importante também parar de beber. Eu decidi parar de beber também pouco tempo, deve ter uns 2 anos e meio mais ou menos, justamente por esse ponto, como a bebida é socialmente aceita. E a minha mãe, por exemplo, minha mãe não era alcoólatra, minha mãe não bebia de noite, mas a minha mãe ficava 40 dias, na quaresma ela ficava 40 dias sem beber. Então ela fala, eu não sou alcoólatra. Mas às vezes um pouco que ela bebia, como ela estava emocionalmente abalada, ela fazia coisas que ela não gostaria de fazer, ela perdia completamente o controle. E aí eu tive fases também de passar por isso, de beber, um pouco que eu beber, eu perder, nessa fase que eu estava, né, nessa fase mais crítica, eu bebia e o pouco que eu bebia eu perdia completamente o controle e me dava amnésia. Às vezes tomando, assim, bebidas que comumente não dá amnésia, né, cerveja não dá amnésia, o pessoal fala que vodka que dá, às vezes tomando cerveja me dava amnésia. E aí eu aprendi a beber moderadamente. Não parei de beber porque eu não achava, não, todo mundo bebe, é socialmente aceito. E aí depois de muito tempo eu fiz um propósito com Deus e falei, não, vou ficar um tempo sem beber. E aí desse tempo sem beber, Deus me mostrou que seria importante para mim eu parar definitivamente de beber. E aí desde então eu parei de beber e não sinto falta. E aí para mim foi uma descoberta incrível, porque a gente não sabe, assim, né, a história que eu vim, que desde adolescente bebendo, a gente sabia divertir sem bebida. Ir para uma festa, para mim, era sinônimo de beber. Final de semana era sinônimo de reunir com os amigos e beber. E aí eu tive que fazer uma descoberta de como me divertir, como fazer amizade sem precisar da bebida. E assim, foi desafiador? Foi, mas foi incrível. Foi incrível. Foi assim, uma mudança que eu não troco essa vida de hoje por essa vida de antigamente, né? Por mais que a bebida já não me fizesse mais mal. Quando eu decidi parar de beber, a bebida já não me fazia mal. Eu já bebia, às vezes eu saía, tomava uma taça de vinho, estava tudo bem. Voltava para casa, dormia. Só que como eu tinha a questão da atividade física também, e o foco nas minhas coisas, nos meus projetos, eu consegui mudar minha carreira, assim, construir minha carreira muito rápido por causa do foco, me atrapalhava, que no outro dia, por mais que eu bebesse às vezes um copo, eu ficava com o corpo ruim, o raciocínio não era o mesmo, eu queria estar 100%, queria estar a todo vapor. E aí eu decidi parar, e aí fiz um propósito com Deus, e aí Deus falou, não acho que isso mais não. Eu falei, ok, tudo bem então. E aí, também, tô ótimo. E eu descobri uma nova vida através disso. E não volto mais. A gente quer te agradecer, Tamires, porque você está compartilhando com a gente dessa nova vida. E eu tenho certeza que para quem está nos acompanhando também e assistindo aqui, com certeza fica essa esperança e essa expectativa e essa decisão também por mudanças necessárias para a gente poder descobrir uma felicidade que não perece. Muito obrigada, você é um bom motivo para poder viver e a gente quer te homenagear com o símbolo do nosso programa, que é um girassol para que você se mantenha na luz. Você é um bom motivo para viver. Obrigada, muito obrigada, gente.